Imagina todos os avanços que tivemos no século passado, que já foram muitos, por sinal, mas nem se compara a este. A tecnologia avança a passos tão rápidos que mal conseguimos acompanhar. As redes sociais moldam a nossa percepção da realidade, e questões como mudanças climáticas, inteligência artificial e o futuro do trabalho estão no centro das discussões. Em meio a tudo isso, é fácil sentir que estamos perdidos, sem saber qual caminho seguir. Agora, imagine se você tivesse em suas mãos um guia com 21 lições para ajudar a entender esse mundo em transformação. É exatamente isso que o livro 21 lições para o século 21 entrega. Um mapa para navegar sobre os desafios e as incertezas do nosso tempo. Ele nos leva a refletir sobre questões fundamentais, como a inteligência artificial vai mudar a nossa vida, o que podemos fazer para garantir um futuro sustentável, como lidar com a avalanche de informações que nos bombardeiam todos os dias. Ele não dá respostas prontas, mas nos provoca a pensar de maneira mais profunda, crítica e consciente. E se eu dissesse que essas 21 lições têm o poder de mudar a forma como você vê o mundo? Que, ao entender esses conceitos, você estará mais preparado para enfrentar as grandes transformações que estão por vir? Se você está curioso para descobrir como essas lições podem impactar a sua vida, fique comigo até o final deste vídeo. Vamos juntos explorar esse conteúdo que pode te ajudar a viver o século 21 de maneira mais informada e mais preparada. Aproveitando, siga o canal Livros e Mais e ative as notificações para assim você não perder vídeos tão importantes quanto este que tem o poder de mudar a sua vida para sempre. Lição 1: A desilusão do mundo tecnológico. Paradoxalmente, apesar da tecnologia ter transformado nossas vidas com diversas facilidades e a paz ter parecido predominar no início do século 21, a verdade é que estamos diante de uma sociedade extremamente assustada. Tão assustada que muitos países que praticavam o liberalismo e todo o seu ideal de liberdade estão assistindo à ascensão de ideias separatistas ou com teor de ódio. De acordo com o autor, essa confusão de ideias permitiu a ascensão de políticos com posicionamentos extremos. Estamos diante de uma sociedade completamente desiludida e receosa, vendo as redes sociais transformarem completamente a propagação de discursos de ódio. Lição 2: A tecnologia já transformou o mercado de trabalho. No livro mostra uma grande verdade: ninguém sabe como estará o mercado de trabalho daqui a 10, 20 ou 50 anos. O que é preciso ter em mente aqui é que não adianta lutar contra o avanço da tecnologia e nem argumentar que pessoas perderão o emprego. Isso não vai impedir o processo de acontecer. Pelo contrário, devemos abraçar a tecnologia de forma estratégica, usando todo o poder da inteligência artificial. Lição 3: Liberdade. Ele narra muitos motivos pelos quais a tecnologia, sobretudo a inteligência artificial, está se tornando cada vez mais eficiente. Afinal, os algoritmos possuem muito mais informações e podem fazer análises muito mais eficientes que nós, humanos, certo? Seria possível que suas decisões políticas e de gestão fossem melhores que as nossas? Por enquanto, não há respostas para isso. Lição 4: Igualdade. A dominância que pessoas ou até mesmo nações inteiras exercem sobre a tecnologia pode tornar o mundo cada vez mais desigual. De acordo com o autor, é possível que em 2100 ter poder econômico signifique, sim, poder investir em tecnologias que te tornarão mais talentoso, inteligente ou até mesmo mais forte. Nesse mesmo contexto, quem já vive em situação de vulnerabilidade econômica e sofre com a pobreza estará cada vez mais longe desse processo e não terá essas vantagens tecnológicas. Lição 5: Comunidade. Nunca tivemos uma oportunidade tão grande de formar uma grande comunidade e aumentar nossas chances de resolver desafios e dificuldades globais. No entanto, ainda que a internet e as redes sociais possam facilitar esse processo, a verdade é que nunca estivemos tão sozinhos. O erro das redes sociais é que priorizam tanto o ato de compartilhar experiências que esquecem de incentivar as pessoas a realmente viverem o que estão experimentando, o que tem gerado segregação em muitos sentidos.
Lição 6. Civilização. De acordo com o autor, um dos grandes desafios políticos que enfrentamos atualmente é que alguns chamam de choque de civilizações. O radicalismo cresceu tanto justamente por se comunicar tão bem com os anseios da juventude e se conectar com a cultura global. Apesar disso e de todo o pavor que essa narrativa pode causar, o autor ainda afirma que é muito improvável que exista um grande embate entre civilizações diferentes. Lição 7. Nacionalismo. Por que assistimos tantos países se isolarem cada vez mais com um patriotismo exacerbado? De acordo com o autor, o patriotismo em si não é o grande problema. Porém, quando ele se transforma em uma forma de pensar do tipo: tenho orgulho do meu país porque ele é supremo e deve esmagar todos os outros, aí sim se torna um. Lição 8. Religião. Não é preciso pensar muito para chegar à conclusão que não há muito que a religiosidade pode fazer para solucionar as principais questões políticas e sociais do mundo. O perigo das religiões está na manipulação dos preceitos religiosos para justificar uma opinião ou decisão. Isso pode provocar inclusive uma guerra se gerar um nacionalismo exagerado. Lição 9. Imigração. A imigração é uma das grandes questões políticas do século XXI. A estabilidade de muitos países, sobretudo na Europa, de acordo com o autor, podem simplesmente ruir diante da incapacidade de aceitar as diferenças culturais dos imigrantes. Isso fez crescer ideias anti-imigracionistas, preconceitos e intolerância. Em muitos sentidos, isso pode ser perigoso, culminando inclusive em uma histeria coletiva com medo do terrorismo. Lição 10. Terrorismo. A ameaça do terrorismo tem assustado há mais de 2 décadas, desde o ataque aos Estados Unidos em 2001. Mas a verdade é que todo o terror provocado pelo terrorismo é puro controle da mente. O terrorismo aumenta suas próprias ações e promove o pavor de propósito, para obter o controle da situação. Os terroristas esperam alcançar seus objetivos incentivando que países reajam de modo extremo e tomem decisões precipitadas, baseadas no medo. E é só isso que podem fazer, pois possuem tão pouco poder que nunca poderiam entrar em guerra de verdade. Lição 11. Guerra. Vencer uma guerra antigamente significava influenciar toda uma nação e enriquecer através disso. Hoje, saquear um país levando todas as suas riquezas materiais provavelmente não vai gerar tanta riqueza assim. Empresas como a Apple valem uma fortuna incontável, mas não é possível simplesmente roubá-la à força e carregá-la em caminhões para o país vencedor, como acontecia antigamente. Desde a última Grande Guerra, qualquer grande combate bélico é como declarar o extermínio de toda uma nação. Isso por causa das bombas atômicas, tecnologia que já é de acesso a diversos países e podem provocar a destruição completa de países inteiros. Lição 12. Humildade. Mesmo diante de tudo que dissemos, o autor afirma que a guerra ainda assim é possível. A estupidez e a arrogância humana é a causa de muitos erros e poderia provocar uma guerra. A solução aqui é alimentarmos a humildade enquanto nação. Nós, como indivíduos, não somos o centro do mundo e o nosso país também não é. Lição 13. Deus. Outra maneira de evitarmos a estupidez humana e alimentarmos a humildade é deixarmos de usar o nome de Deus para professar preconceitos e segregações. E a verdade é que não precisamos ser religiosos para agir moralmente ou amarmos os outros. Lição 14. Secularismo. A prova que não precisamos de religiosidade para seguirmos a moral é o secularismo. Em outras palavras, você não precisa começar a frequentar uma igreja para começar a exercitar bons valores morais. Lição 15. Ignorância. Mesmo que a gente leia e consuma o máximo de conteúdo possível sobre nosso contexto político, a verdade é que nunca saberemos de todos os detalhes ou verdade absoluta. Saber que somos ignorantes evita a reprodução de discursos fajutos.
Reconhecer a própria ignorância significa entender que nenhuma verdade é absoluta e que sempre existe o outro lado da moeda, e você precisa estar disposto a ouvi-lo também. Lição 16. Justiça. A justiça parece estar baseada em noções sobre a moral bem determinadas. Porém, a dificuldade surge quando percebemos que nada é tão preto no branco quanto parece. Cada ação gera uma consequência de diversas ramificações, que podem ser analisadas tanto como injustas ou como justas, a depender da forma como você interpreta a situação. Lição 17. Pós-verdade. A falta de confiança na mídia tradicional é terreno fértil para as teorias de conspiração e, consequentemente, fake news. E, acredite, a epidemia de fake news não é algo recente, e que a longa história da humanidade nos mostra é que algumas delas podem durar muito tempo, coisas de centenas de anos. Uma maneira de combater a impotência diante de um contexto como esse é entender. Sim, você deve duvidar das verdades que ouve nos jornais, nos grupos de WhatsApp e em qualquer outra mídia. Porém, deve logo em seguida buscar por informações em muitas outras mídias diferentes, reunir dados, inclusive teorias científicas legítimas. Lição 18. Ficção científica. A humanidade é guiada por histórias fictícias ou não. Trabalhamos tanto porque queremos ter dinheiro para bancar um estilo de vida que assistimos na televisão. No século XXI, a ficção que pode nos levar a caminhos melhores é a ficção científica. Ela pode nos levar a entender as problemáticas tecnológicas que estamos tendo agora e nos ajudar a criar um mundo real, aquilo que idealizamos no mundo fantasioso. Lição 19. Educação. Diante de um mundo assim, a grande questão é: como educar nossos filhos se nem nós mesmos sabemos como o mundo estará daqui a 20, 30 ou 50 anos? Toda informação possível está disponível na internet. O que seu filho precisa não é virar uma enciclopédia, pois tudo o que ele precisa saber está disponível em 2 cliques no Google. O que precisamos passar de fato é a capacidade de analisar todas as informações que estão disponíveis. Lição 20. O sentido da vida. Muitas pessoas precisam de um grande sentido para tudo que estão vivendo e vão viver. O caminho da maioria é ouvir os preceitos de religiões e grandes ideais já propagados por grupos. O autor afirma que o melhor que você pode fazer é construir seu próprio sentido para a vida, através de autoconhecimento e de uma própria identidade. Antes da última lição, compartilhe o link do vídeo nas suas redes sociais. Tenho certeza que você estará ajudando muitas pessoas a viverem um século XXI melhor. Lição 21. Meditação. Aqui entra um caminho que pode ser seguido por pessoas que não conseguem se encontrar em religiões, mesmo para aquelas que já se encontraram em uma. A meditação é uma forma de entender melhor não só a si mesmo, mas também o seu contexto e as nuances do mundo é através da meditação. Ela ajuda a entender como sua mente funciona e a entender o que você precisa fazer para que a vida ganhe sentido para você. Lembrando que esse vídeo é apenas um recorte e sim partes importantíssimas, como também exemplos ficaram de fora. Então adquira o conteúdo completo. Aqui na descrição do vídeo tem um link com a oferta dele. Assista esse próximo vídeo que eu separei para você. Lá tem muito mais conteúdo e conhecimento que pode te ajudar a viver um século XXI muito melhor. Até mais!